Fala galera, mais um podcast JMcast, temporada de verão, e hoje eu recebo esse cara que é empresário, é meu amigo, vem se destacando cada vez mais. Ele é empresário de BPO estratégico, ele é contador, ele é um cara que é mentor, faz grandes eventos, realiza um grande movimento na cidade dele e ao redor da cidade, e uma coisa que ele vem cada vez mais se conectando é com família, é com Deus, e isso tem trazido uma relevância muito grande para o negócio dele. E hoje, eu já entrevistei ele algumas vezes, só que eu fiz questão que ele viesse aqui, para ele contar como tem sido esse movimento, como ele tem construído um movimento também na cidade dele de caminhar até o topo de uma montanha com homens discutindo sobre assuntos de família. Ele vai discorrer bastante isso aqui pra gente, porque família é base. Nós, empresários, acreditamos que família é base, é a parte que vai realmente impulsionar o seu negócio, impulsionar a sua trajetória ou não, porque se sua família também não estiver alinhada com o seu mesmo pensamento, as coisas não acontecem. Então, eu sempre falo, família a gente não demite, família a gente treina. Então, hoje aqui eu recebo esse meu grande amigo, uma salva de palmas para eles, Douglas Adolfo! Aí sim. Tem que ter, né? Tem que ter a tapinha. Não precisa nem fazer o podcast, só que a sua abertura já falou tudo. Meu irmão. Obrigado, viu, irmão? Quantas mudanças, hein? Nossa. A última vez que a gente gravou foi em julho. Mas do ano passado. Muita coisa mudou, cara. E muita coisa mudou, né? Muito mesmo. Nós estávamos aqui conversando, a gente resolvia falar, poxa, o que a gente vai entregar pra galera? Vamos falar sobre BPO, vamos falar sobre as mentorias, sobre os eventos, sobre o quão ele vem crescendo, ele vem aumentando o time, assim, ele tem uma trajetória de sucesso. E aí ele falou assim, cara, tem uma coisa que tem mudado muito o meu negócio, é a minha base, a minha família, a minha aproximação com Deus, as coisas que eu venho fazendo, o movimento que eu venho fazendo, e eu gostei muito, achei isso muito interessante, e esse vai ser o pilar da nossa conversa. Irmão, bora. O que aconteceu na sua vida que mudou tanto? Você tem tido resultado, você tem melhorado, você tem crescido pra caramba, você sabe que eu gosto de você, que eu te admiro, e que você é nosso sócio lá do Fire Club também. Você é um cara que a gente sempre gosta de ter por perto, dar risada, que a gente se sente bem, e eu tenho visto cada vez mais, você já era uma pessoa família, mas cada vez mais você tem estado mais próximo. Conta um pouco pra gente o que mudou, por que isso é tão importante pros negócios. Show. O que mudou? Aquele passo de coragem, em maio de 2024, eu fui lá e me inscrevi para fazer aquele movimento que tá tendo Legendários. Maio de 24, seja antes do nosso podcast. Antes do nosso podcast. E eu fui lá e me inscrevi. Mas só que por que eu me inscrevi? Eu vi na internet, vai ter um evento para homens na Igreja Lagoinha, Alphaville. Falei pra minha esposa, eu vou. E eu fui. Na hora que eu cheguei lá... E esse foi em quando? Em maio mesmo? Em maio. Em maio mesmo. Mas só que quando eu cheguei lá, de verdade... Eu senti uma força tão grande de vários homens juntos pelo mesmo propósito que eu nunca tinha visto a força de tanto homem juntos. E, cara, eu sou bunda mole, eu sou Nutelão, eu não tenho... E aí, não, você não acredita. Aí, beleza, todo mundo foi embora da igreja, na hora que todo mundo foi embora, eu olhei um cara de laranja. Falei, irmão, você é legendário? Ele falou, sou. Falei, eu quero ir. Mas o negócio é o seguinte, papo reto. Sou bunda mole, tô com 0,1% de coragem. Se você arrumar pra eu ir, tem que ser agora. Se eu pensar 5 minutos, eu não vou. E ele falou assim, você confia em mim? Eu falei, mas como que eu vou confiar? Você nem te conhece. Aí ele falou assim, faz o Pix pra mim. Eu vou comprar porque eu vou servir no Legendários. Eu falei, tá bom, vou fazer. E eu fiz o Pix pra ele. 2 dias depois ele me mandou. Ele falou, tá no seu nome. E é inteiro? O pagamento inteiro? Eu paguei inteiro. E aí, isso ia ser dia 5 de dezembro. Porém, antes do dia 5 de dezembro, acho que Deus já começa a preparar as coisas. E a gente já começa a passar por algumas provações que eu não entendia que existia um mundo espiritual. Eu não tinha essa noção. Maio a dezembro, hein? Maio a dezembro. Mas só que de maio até outubro eu tava de boa. Mas só que depois eu conheci um cara que me ajudou muito. Ele tem um negócio que chama Corrida Natural. E esse cara começou a me passar um treinamento. Falei, começa a tomar banho gelado. Começa a fazer cardio, que eu não gosto de fazer cardio, mas eu comecei a fazer para eu subir a montanha, sem fone de ouvido. E eu comecei a ficar muito conectado comigo mesmo e passando por algumas provações, para que o contraste não fosse tão grande quando eu chegasse lá na montanha. E aí chegou o dia do movimento. Não, vou voltar. 2 dias antes do movimento, eu fui fazer um treino. Eu coloquei 20 quilos na minha mochila e fui subir o morro lá perto de casa para eu treinar. Eu acompanhei você. Na hora que eu voltei, eu senti uma dor na canela.
E aí eu fui num cara fazer liberação miofascial. Na hora que esse cara fez a liberação em mim, eu vou ver se dói. Ele apertou aqui do lado do bumbum aqui, irmão. Travou minha perna. Cara do céu. Eu falei, enrolou. Ele falou assim, é nervo ciático, você não vai poder subir. Eu falei, não é possível. E aí eu comecei a fazer um tratamento bem no dia. Tomei 4 injeções. Eu fiz uma sessão bem local e tomei 2 injeções. E aí eu subi pro Legendários. Um dia antes, então? Não, no dia. No dia mesmo eu tomei injeção e subi. Na hora que eu subi, aí eu cheguei lá, subi pra montanha. E como é um negócio que conecta muita família, cara, faz 17 anos que eu tô com a minha esposa. Mas só que eu tô com ela todo dia, a todo momento. E ali foi uma das primeiras provas que eu tive, sabe, de sentir o Espírito Santo junto comigo. E de verdade eu não fiquei com saudade da minha esposa. Olha que negócio louco. E a turma tava chorando de saudade, mas eu não senti saudade dela. E eu não tinha entendido o porquê. Aí, não vou falar o dia que todo mundo tem que ter essa experiência, mas chegou um dia, eu tava muito cansado, eu não tinha dormido, tava muito cansado. E daqui a pouco eu comecei a ouvir ela orando por mim. Eu ouvia, parecia que ela tava falando comigo. Cara, me veio uma paz tão grande dela estar comigo. Aí eu peguei, deitei, dormi e assim aconteceu. Minhas costas que estavam doendo, minha perna não doeu nada. E quando eu retornei ali, eu já aprendi muita coisa. Quando eu retornei, eu cumprimentei ela. Perguntei pra ela, falei, o que você estava fazendo tal dia, mais ou menos tal horário, que eu não sabia o horário. Ela falou, eu tava orando por você. Eu falei assim, e se eu falar que eu ouvi? Ela falou, eu sei, eu tava orando por você, mas eu ouvi de verdade, cara. Então, ali foi uma prova que nós estávamos realmente conectados, por isso que eu não estava sentindo a falta dela, porque ela estava comigo naquele movimento. E também ela ficou tomando remédio para dor nas costas durante esses 4 dias da montanha. Minhas costas não doeu nada, cara. Eu ajudei muita gente lá. Eu subi com a minha mochila, subi com a mochila dos outros. E ela que ficou aqui tomando remédio para dor nas costas. Tem como você explicar isso? Eu nunca tinha passado por isso, irmão. E ali eu entendi o quê? 2 coisas. Que família não abandona a família e família ajuda a família. E hoje, 95% dos meus clientes trabalham o marido e a mulher juntos. E o meu negócio é ensinar prosperidade, ensinar a ganhar dinheiro. Mas como que eu vou ensinar alguém a ganhar dinheiro se ele não está alinhado nem com a esposa ou nem a esposa com o marido? Então, tocou isso no meu coração e eu falei assim, eu vou começar a ensinar homem a ser homem, porque hoje os homens são muito frouxos, a verdade é essa, e vou ensinar uma mulher saber ouvir o homem, pelo menos para eles se alinharem e traçar um objetivo juntos, que aí eles vão mais longe e aí é mais fácil de eu ajudar eles a prosperarem. E é por isso que eu quero bater tanto em cima de família e de homens. Essa tem sido sua missão atual? E como você pretende fazer isso e, inclusive, trazer resultado ali, fazer a ligação com o que você faz hoje para trazer resultado para sua empresa? O que eu comecei a fazer? Quando você coloca algo no seu coração, Deus começa a te mostrar um caminho. Mas só que se você não percorrer naquele caminho, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. E quando eu voltei do Legendários, o meu filho mais velho, ele falou assim, eu vou fazer esse movimento. Ele viu a minha transformação. Eu falei, eu vou fazer, ele vai fazer agora. Hoje é dia 28, né? Sim. 28 de março. Dia 17 de abril ele tá subindo para Legendários. E eu vou subir para servir com ele, se Deus permitir. E eu comecei a treinar ele. Tem idade? Cara, não tem idade. É indicado acima de 18. Ele tem 16, mas ele vai fazer e eu sei que vai ser bom para ele. E você autoriza? Autoriza. Você autoriza. Não precisa autorizar, isso que eu quis dizer. Precisa autorizar. Vai sofrer, viu? Vai sofrer. Mas tem que fazer. Aí, beleza. Mas só que eu comecei a treinar ele no morro perto de casa. Tem um morro lá e a gente começou a subir juntos. E começou a subir um amigo juntos. E aí ele começou a colocar problema real da vida dele. Cara, minha esposa não tá alinhada comigo, minha esposa me trata desse jeito, eu quero ter mais um filho e minha esposa não quer ter filhos. E aí, cara, de verdade, quando é de homem para homem, eu não vou medir as palavras para falar. Se você tá colocando um problema para mim, eu posso ser seu amigo. E o que é o amigo de verdade? Aquele que fala o que você precisa ouvir, não aquele que você quer ouvir. E aí eu cheguei para esse cara e falei assim, irmão, por que a sua esposa, será que ela não quer ter mais um filho? Será que é porque você não passa confiança para ela? Será que é porque você não abraça a empresa do jeito que tem que ser abraçada e essa empresa depende dela ainda? E ela não consegue ter o tempo para ela ser mãe? Então, cara, vamos lá. Porque a mulher precisa dessa confiança, né? Precisa dessa confiança. Mas só que a mulher, quando o homem não toma esse papel, não toma
esse lugar dele, a mulher fica mais masculina. E aí eu fui, passei isso aqui pra ele. Falei, cara do céu, entendi o jogo. E ele começou a fazer muitas coisas na empresa dele, muitas coisas. Já mudou total. Ele já, Nesse momento eram só vocês 3 subindo? Era você, seu filho e ele? Subimos em 4. Nesse momento eram 4? Nesse momento em 4. Na outra semana, foi mais 2. Na outra semana, mais 2. A última semana nós subimos em 15. 15. E ali naquele morro, meu amigo, eu não vou falar aqui, mas você vê o tanto de libertação que já tiveram lá. É impressionante. E por que, você vai assim, Douglas, mas o que tem a ver isso? A maioria que subiu foi empresários. A maioria. E o que tem a ver essas libertações? Quando a pessoa se liberta de um vício, a vida dela fica mais leve. E ele foca energia na coisa certa. E cara, papo pra homem, de verdade. Hoje, por exemplo, muitos homens têm vício com pornografia. Tem pessoas que subiu naquele morro e largou o vício de pornografia. Sobrou energia pra esse cara vir e vender mais na empresa dele. Cara, é nesse nível que eu tô falando. Eu não tinha essa noção que essas coisas prejudicavam tanto um homem. Então, irmão, Deus tocou no meu coração e falou assim, cara, você já ajuda tantas pessoas a prosperar. Ensina sobre isso. Ensina essa galera a ser homem. Ensina a mulher a ouvir. E eles vão ser... Cara, não vai ter limite para uma família que anda junto, Diana. Então é por isso que eu quero fazer esse movimento. Boa. Tivemos um imprevisto com a chuva e já estamos devidamente agora no estúdio de verão. É estúdio de verão aqui com o meu amigo Douglas. Douglas, que legal. Você está falando sobre negócio, família e tem tocado bastante o que você tem falado. A gente, tem um monte de gente assistindo aqui, você também aqui nos bastidores. Você tem criado uma espécie de comunidade disso, né? Ou seja, você tem visto que homens estão precisando desse apoio e você tem ensinado sobre isso. Imagino que as mulheres também tenham gostado de saber que está tendo esse movimento, né? Porque tudo que é para a família, as pessoas que são família, elas apoiam esse movimento. É a mulher apoiando o homem apoiando a mulher, os filhos, as crianças, seu filho tem participado, tenho visto a subida da montanha e cada vez que eu vejo, eu reparo muito nisso, tá? Eu te sigo, eu presto atenção no que você posta. Eu vejo que vocês cada vez mais estão se multiplicando. Cara, 2, 3, 4, 10, 15. Esse movimento vai ficar grande, irmão. Você já pensou em fazer alguma coisa destinada a isso? O Douglas, para quem não sabe, ele começou a fazer evento. O primeiro evento dele já deu um monte de gente, que foi um evento Disney. Ele foi pra Disney, trouxe conteúdo e fez um evento lá em Limeira. E ele nunca foi daquele cara que, eu tô numa cidade pequena, não vai dar certo. O cara fez um evento gigante. E agora ele também, além desses conceitos Disney que ele trouxe também agora esse viés familiar. Você já pensou em fazer um evento? Já pensei, vou fazer e vai ser ou final de maio até meio de junho. Eu vou fazer esse movimento onde eu quero que a pessoa vá o marido e a mulher que empreendem junto e eu vou entregar uma experiência única para eles lá que hoje você sabe, Johnny, é muita correria, cara, para todo mundo. E muitas vezes você não tem tempo para conversar com a esposa, para alinhar os objetivos. Aí você vai lá e alinha na mesa de jantar, você alinha dirigindo um carro, mas não dá para você ter aquela real conversa, colocar o pingo nos is. Então eu vou fazer um evento onde eu vou falar sobre esse alinhamento, eu vou ajudar eles a fazer esse alinhamento e eu vou passar todo o know-how de empreendedorismo que eu tenho, sobre vendas, sobre gestão financeira, sobre gestão de processos, sobre influência, sobre estar no movimento, sobre network. Então eu vou ensinar sobre empreendedorismo e vou ensinar sobre família. Até o meio de junho vai ter esse evento. E eu tenho certeza que vai ter muita gente, porque evento família é algo que realmente impacta, né? E as famílias querem prosperidade. E a ambiência, como a gente sabe, muda a frequência muda a referência e as pessoas querem referências melhores. Pessoas que falam de coisas boas, falam de Deus, falam de família, falam de trabalho. Hoje, que quando você pensa em ensinar sobre negócio, você é um conselheiro de empresas, consultor de negócio, você fala sobre BPO estratégico, que você é o número 1 do BPO estratégico do Brasil, que eu conheço. Muito se fala sobre BPO financeiro, mas não sobre BPO estratégico. Perfeito. Então você, que gosta de família, quer entender um pouco mais desse movimento, segue o Douglas. Douglas, qual que é o seu arroba? Meu arroba é Doug, que é Douglas abreviado, .adolfo, ADOLPHO. É isso aí, segue o Douglas lá, entenda esse movimento que ele está criando. E Douglas, explica um pouquinho nesse treinamento de negócios para a família e na sua expertise, que é o BPO estratégico, o que você pode contribuir, o que as famílias podem esperar? Boa, vamos lá. Primeiro, vamos dar um exemplo, Johnny.
Quem que é a pessoa que você mais gosta da vida hoje? Não vou tacar o sensível. Vamos falar assim, sua mãe. Posso usar sua mãe de exemplo? Vamos supor que esse podcast que nós estivéssemos fazendo, a gente tá na beira de um lago. Vamos supor que tivesse muito frio. Muito frio. Beleza? E tá eu e você gravando esse podcast, tem uma fogueira aqui esquentando nós, e eu pego R$2 no meu bolso e jogo dentro desse lago e falo, Johnny, pula lá. Se você pular e pegar esses R$2 é seu, você pularia? R$2? É. Não. E se eu jogasse a sua mãe e ela não soubesse nadar, você pularia? Lógico. O que eu quero trazer com isso? O pular no rio, você tomar uma atitude para prosperar, não é o problema. O problema é que as pessoas não acham motivo para pular no rio. Então, nesse evento, eu quero o quê? Eu quero que as famílias se alinhem para achar esse motivo para pular no rio. O motivo para eu ir atrás de vender, o motivo para eu investir em network, o motivo para eu aprender a vender mais, para pegar o telefone e vender sem vergonha. Eu colocar minha cara no Instagram e fazer um store, porque não é fácil quando você não tem um motivo. Pelos R$2 você não faria, mas pela sua mãe você faria. Então, eu quero ensinar as pessoas a encontrarem esse motivo. E depois que eles encontrarem, eu começo a passar todas as ferramentas que eles precisam para eles conquistarem esse objetivo. Ou seja, a pessoa não tem a motivação necessária para conquistar esse objetivo. E você acredita que enriquecer é um trabalho da família? Ou seja, se a família estiver alinhada com o enriquecimento, com as prioridades, ela enriquece muito mais? Muito mais, eu vou falar por quê. Que nem se você pegar na Bíblia, eu não sei corretamente, mas se eu não me engano, é em Gênesis 1:26. Douglas, espera só um minuto. Antes de você continuar sobre a passagem, né, Gênesis, que você falou, que você ia contar pra gente, nós acabamos nesse podcast, você esteve nesse podcast, surgiu uma demanda de BPO estratégico e nós acabamos de fechar esse contrato. Uma salva de palmas! Muito bom, hein? Tá vendo? Aqui a gente gera ROI, meu irmão, e ninguém entende a parada. Por conta de uma foto dos bastidores, hein, Carlão? Tamo junto, meu irmão. Dos bastidores. Parabéns, Carlão. Vamos que vamos. A galera não para de vender. Depois, cara, não para. Por isso que tem que estar no movimento, irmão. Tem que estar no movimento. Mas vamos lá. Você perguntou pra mim se a família estiver alinhada, se ela prospera mais. Gênesis 11:5 fala sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, os homens fizeram a Torre de Babel. Isso é curiosidade, não está na Bíblia, mas a Torre de Babel tinha 2,3 km de altura. E está assim na Bíblia. E o Senhor Deus desceu, para ver o que os homens estavam fazendo. E foi ali que ele bagunçou a língua dos homens. Cada um começou a falar um idioma. E lá na Bíblia está assim, ó, se os homens entenderem a força que tem da unidade, eles não têm limites. Por isso que ele bagunçou a língua. Agora, imagina uma família que fala a mesma língua. O maior prédio do mundo hoje, Johnny, é o Burj Khalifa. Tem 800 metros de altura com toda essa tecnologia que tem. A Torre de Babel tinha 2,3 km, irmão. Sem tecnologia nenhuma. Mas só que todo mundo falava a mesma língua. Ainda você tem alguma dúvida que se uma família fala a mesma língua, se ela vai prosperar mais? Não tem como. A unidade é muito grande. Por isso que você me perguntou sobre a frase do Flávio Augusto. Exatamente, da visão do todo. É isso aí. Da visão do todo. É isso. Caralho. Eu queria ver se tinha alguma associação. Pode ser que tivesse. Que a visão do todo... Deixa eu lembrar aqui. Não, vê essa frase... A visão... Por isso que você me perguntou, agora faz sentido. E quando você vai procurando a frase, tem outra coisa. A gente tava conversando e assim, ó... Por que eu tô batendo em cima de mais homens? A família inteira vai ser mudada. Mas só que quando uma criança se converte, ela converte 7% da casa. Quando uma mulher se converte, ela converte 13% da casa. Se um homem se converte, ele converte 93% da casa. Então, cara, eu vou em cima do homem, porque esse cara vai influenciar a família dele inteira. E eu quero gente próspera, Johnny. Eu quero mais gente no Fire Club pra gente poder fazer amizade, ganhar dinheiro junto e gente feliz. Cara, muito legal. A frase é: quem enxerga o poder do todo se torna um indivíduo mais poderoso. Pesado. Cara, veio um outro insight pra mim sobre isso, que também vai estar relacionado à família. Se eu pegar a minha esposa e eu fracionar ela, eu não enxergar ela como um todo, eu começo a achar defeito nela.
Mas só que quando eu olho pro todo, não tem defeito. É a perfeição em pessoa. Se eu olhar pro Johnny como um todo, é a perfeição. Se eu começar a desfragmentar o Johnny, eu começo a achar defeito. Se eu olhar agora aqui, ó, nessa paisagem que nós estamos, se eu olhar pro todo, isso é perfeito. Agora, se eu ir olhar só aquela arvorezinha ali de baixo, ela não é perfeita. Só a arvorezinha. Mas na hora que eu coloco ela no contexto geral, ela é perfeita. Nossa. Então, cara... É a pura verdade. E todo mundo tem defeito, mas você não... A gente não precisa enaltecer o defeito. É o defeito. Ou seja, tem que potencializar as qualidades. Vamos usar. Ó, nós estamos falando aqui, a gente tá junto numa comunidade. Né? A gente tem só do Flávio Augusto, Jota, Caio Carneiro, Carla, enfim, Fire Club. Se eu for olhar o Fire Club e olhar o Douglas, eu tenho defeito. Agora, se eu olhar o Fire Club como um todo, é perfeito. Cara, é perfeito, de verdade é perfeito. Nesse último evento eu não tava bem, eu tava com dor na perna, eu não consegui aproveitar tanto, você viu? Foi a primeira vez que eu não fui pra academia com vocês. Sim. Então o Douglas não tava perfeito naquele momento, mas o movimento foi perfeito. Então, quem tem a visão do todo, tem uma visão melhor das coisas. Nossa. E a gente fica muito mais poderoso, né? Se torna um indivíduo muito mais poderoso. Junto, a gente se torna um indivíduo muito mais poderoso. Alinhado, a gente se torna um indivíduo mais poderoso. E faz muito sentido na unidade familiar, né? Outra frase. Homem sozinho é presa fácil. E se a família não está alinhada... Eu tô começando a entender sobre esse mundo espiritual, Johnny. Que ele é tão real quanto o nosso mundo. E na Bíblia fala que ao nosso redor, à nossa volta, existem anjos. E ao nosso derredor, que imagine nós, anjos ao derredor. Depois dos anjos, tem o inimigo tentando nos afrontar. E ele fica tentando achar uma brecha. Homem sozinho é presa fácil. E a família, quando ela anda separado, cada um correndo por um lado, ela também é presa fácil. Porque imagina assim, eu estou aqui fortalecendo, buscando Deus, buscando prosperidade, e o inimigo não consegue me atingir porque eu estou muito alinhado com Deus. Se a minha esposa não estiver alinhada com Deus, ele vai pegar ela. Porque... E vai acabar pegando você. Agora você viria gravar um podcast se a Nelly tivesse acontecido alguma coisa com a Nelly? Grave? Você não viria. Então você só consegue fazer o que você se propôs a fazer se a sua família estiver bem. Então, cara, todo mundo tem que estar andando em unidade. Tem que estar todo mundo junto. E todo mundo alinhado não tem quem segura. O meu filho vai subir o Legendários. Mas só que eu e a minha esposa estamos mais próximos de Deus do que a gente nunca teve na vida. Cara, a gente ora junto hoje. Nunca fizemos isso. Hoje a gente ora junto. Anteontem, a gente sentou lá no quarto dos meninos pra gente fazer uma oração junto. Nunca aconteceu isso. A Nelly a gente faz também. Mas não fortalece a relação? Fortalece. E você não fica melhor pra você... Parece que, cara, as coisas começam a acontecer. Flui. Porque você tá leve. Você não tá com peso. Você assistiu o filme A Forja? Não. Cara, o filme A Forja tem um episódio que eu gosto muito. Eu não lembro o nome dos atores, mas só que o cara dá uma espada pra ele e o moleque fica segurando uma espada. E a espada pesa, acho que 5 quilos. Ele fala assim, aí tá pesado? Não está. E ele fica ali. Daqui a pouco sozinho, daqui a pouco começa a fazer assim, ó. E aí, tá pesado? Tá ficando. Aí, se o Johnny vir tacar um dedo embaixo da espada, você já alivia a pressão pra mim. Cara, se tá todo mundo junto segurando essa espada, irmão, é leve pra todo mundo. Agora, se eu estou fazendo isso sozinho, cara, vai chegar uma hora que eu não vou suportar a pressão. Total. Ô Douglas, como é que você pensa em expandir essa sua missão, trazendo mais pessoas? Você falou do evento, o que você vem fazendo? Você falou da escalada, você tem outras ideias para trazer mais pessoas, trazendo mais significado? Esses 15 caras hoje que sobem com você já marcam coisas juntos com a família? Ainda não começou? Qual que é a sua ideia? Não, ainda não comecei, mas eu quero começar a fazer para introduzir as esposas juntos. Porque esses homens estão virando homens forjados. Mas só que a esposa não está nesse movimento. O que acontece lá na montanha está ficando na montanha. Lógico que o homem volta da montanha, ele começa a abrir a porta do carro para a esposa, ele começa a comprar presente, ele começa a tratar a esposa melhor. Porque toda semana ele está ali. Mas só que ela também tem que fazer a parte dela. E hoje essa mulher não está no movimento junto com nós. Então sim, eu pretendo trazer também a esposa junto. Por isso do evento. E você fala assim, como que você quer aumentar isso de coração, John? Eu tô falando com a maior verdade do mundo. Não é com isso que eu ganho dinheiro lá na minha contabilidade e no meu BPO, beleza?
Mas só que a minha esposa fala uma frase que eu gosto muito. Dá o passo que Deus põe no chão. Irmão, eu vou fazer o evento e que Deus coloque nesse evento quem é para estar nesse evento. Cara, se não for para você estar nesse evento, não esteja. De verdade. Quando as pessoas mandam mensagem para mim assim, Douglas, como que faz para ir lá na montanha? Eu falei assim, encontra nós 6h30 da manhã nesse posto. E eu não mando mais uma mensagem. Tem pessoas que foram só uma vez e pararam. Tem pessoas que estão lá toda semana. Mas só que eu sempre falo assim, não é você que quis estar aqui. Foi Deus que quis que você estivesse. E de verdade, Johnny, nesse movimento que eu vou criar da família, vai ser nessa mesma ideologia. Eu vou fazer meu marketing, vou fazer minha parte. Mas Deus vai colocar lá quem é para estar lá. Se não for, cara, tá tudo bem. Falando em família, falando em legado, como que você pensa em deixar esse legado para os seus filhos hoje em relação a esse movimento que você vem fazendo, né? Porque é um movimento novo, o Edu já tá indo, né? O Edu já tá indo no Legendários, o Davizinho é muito novo, mas como que você pretende construir isso com eles? Cara, eu pretendo construir dando um exemplo. De verdade, eu sempre me considerei um bom marido. Cara, faz 17 anos que eu tô com a Amanda. E, meu, é a mulher da minha vida. Eu já achava que eu era um bom marido. Mas só que eu vi que eu consigo entregar muito mais. Muito mais. Cara, depois que eu subi aquela montanha, eu fiquei 4 dias naquela montanha, eu vi que eu sou muito mais forte do que eu imagino. E eu comecei a trazer isso pra dentro de casa. E com essa força, com essa atitude de tratar melhor a minha esposa, meus filhos começaram a ver. Cara, chegou, faz 2 semanas atrás, eu fui sair com a Amanda, o Davizinho desceu correndo na frente dela e ele foi lá, ele abriu o carro, a porta do carro. Eu pensei que era pra ele entrar, ele falou, entra, mamãe. Porque ele viu que eu comecei a abrir a porta do carro pra ela. Então, como que eu pretendo deixar esse legado pros meus filhos? Cara, é eu sendo melhor do que eu já sou, dando sempre meu 100% para ela. E eles só vão pegar meu exemplo e eles vão seguir com isso. E além do exemplo, com os filhos, como que você vai... Porque você acredita muito em ambiente, você acredita muito em família, você tem uma contabilidade e uma empresa de BPO estratégico muito sólida, e eu vejo que você tem crescido cada vez mais o número de colaboradores. Então eu imagino que você queira trazer também essa consciência para o ambiente empresarial. Johnny, o que você vem fazendo ou vem pensando em fazer? Cara, eu comecei a introduzir Deus na minha vida. Então, olha só, eu fui fazer a minha segunda... Eu vou começar a criar uma rotina de reunião de cultura na minha empresa. Eu acordei 5h40 da manhã, fui orar. Hoje, você tá falando? Não, isso foi a semana passada. Tá. Fui fazer minha oração e aí naquele dia ia ter um treinamento de cultura sobre atendimento ao cliente. Na hora que eu montei no carro para levar meu filho na escola, veio comecei a ouvir um negócio em mim, mas não é nada, só veio um pensamento. Vamos falar assim, tudo é para a honra e glória do Senhor. Coloca isso no seu treinamento. Eu falei, mas não vou misturar Deus, treinamento, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. E eu tinha uma reunião 8 horas da manhã com um cliente, esse cliente atrasou, chegou 8h30. Ele chegou, e aí, Douglão, tudo bem? Eu falei, tudo bem, cara, graças a Deus, tô bem. Ele falou, e aí, eu vi que você foi fazer o Legendário, vi que você tá num movimento legal. Cara, posso te contar uma história? Eu falei, pode. Ele falou, cara, eu gosto tanto de atender meus clientes, que olha só o que aconteceu comigo. Um cara me ligou pedindo uma peça de uma van refrigerada. Mas sabe aquela peça mosca branca que ninguém acha? Eu falei, eu tinha ela no estoque lá que o sistema estava constando. Esse cliente me pediu. E meu time não conseguiu achar essa peça. Ele falou assim, aí deu 6 horas da tarde e ninguém achou essa peça. Ele falou assim, eu falei pro meu time assim, tô indo no banheiro, eu vou fazer uma oração. Ele é muito de Deus. Ele falou que colocou uns papel higiênico no chão, ajoelhou, ele fez uma oração. Deus, não é pela peça. Minha comissão é R$7 nisso. Mas eu me comprometo muito com os meus clientes a dar o melhor atendimento para eles. E tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Se for para eu achar essa peça, que eu encontre. E ele falou, lá a empresa que ele trabalhava é assim, cara, é uma estante, Johnny, acho que dá uns 8 metros de altura, assim, mas, cara, é gigante, gigante, assim. E ele falou que ele estava andando, ele falou que ele chegou no lugar, cara, me arrepio de verdade. Ele falou que o Espírito Santo tocou nele e falou assim, para e coloca a mão dentro da caixa. Ele falou que ele parou, colocou a mão dentro de uma caixa, tirou, era a peça, irmão. Cara, olha aqui. E esse cara falou pra mim assim, ó, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Não sei porque eu tô te contando isso. Falei, você não sabe, mas eu sei. Espera aí, 5 minutinhos. Eu parei, parei o cara na reunião, abri o slide do treinamento, coloquei assim, ó, tudo é para a honra e glória do Senhor. Cara, não sei. Eu dei o treinamento e comecei por isso pro meu time. Falei, pessoal, tudo é para a honra e glória do Senhor. Se for para você estar aqui, atenda o cliente como se você estivesse atendendo Jesus. Cara, e não é por nada. Foi a primeira vez que eu introduzi Jesus num treinamento,
E a minha esposa falou assim pra mim, ela falou, foi o melhor treinamento que você já fez na sua vida. O meu time, eles ficaram pirados com o treinamento, eles gostaram muito. Então, irmão, como que eu vou explicar alguma coisa assim? Então, explicar o inexplicável. Então, pro meu time, foi dessa forma e eu vou começar a continuar levando essa mensagem pra eles. Além dessa, teve alguma outra aprovação que você teve, que você queira contar? Cara, pra mim foi tudo muito recente, viu, Johnny? Pra mim foi tudo muito recente, assim. Eu não passei por mais provações, mas só que eu comecei a colocar... Sabe as coisas que antes eu achava que era por... Sabe, pô, cara, porque eu sou bom, porque eu trabalho muito, eu comecei a dar essa honra pra Deus. Tipo, eu tava tentando trocar meu carro por um bom tempo e eu não tava achando um negócio legal pra trocar o carro. Eu falei, vou passar num lugar lá. E eu passei no lugar e eu troquei meu carro novo, acho que chega daqui uns 10, 15 dias. Cara, sabe, é coisa que... Mas só que já fazia 3 meses que eu tava tentando. E agora, nesse podcast, eu tô com uma dor na canela amanhã. Hoje é sexta, domingo, 6 horas da manhã, eu vou estar indo fazer uma ressonância. Eu fui em 6 osteopatas e quiropratas, fui no ortopedista ontem, quinta-feira, e eles falaram pra mim, você não vai poder subir no legendário servir. E eu tô falando aqui agora. Se for da vontade de Deus, eu vou subir. Pelos médicos, eu não vou subir. Domingo eu faço a ressonância, eu vou fazer tudo o que precisar. E eu vou fazer de tudo para subir lá. E de verdade, eu não tô conseguindo pisar no chão. Eu piso no chão, minha perna tá travando, eu não tô conseguindo mesmo. Eu não sou de ficar reclamando. Sim. Mas só que, vamos ver. O podcast tá aí. O podcast tá aí antes de eu subir. É isso vamos ver, aí. se for a vontade de Deus, eu vou subir. Meu irmão, que legal os seus relatos e legal esse momento de vida que você vem colhendo, vem mudando, né? E vem trazendo essa consciência para muita gente. Quantos aprendizados a gente tem em relação ao que a gente vive, e muitas vezes a gente não caminha por aquilo que a gente vê, mas sim por aquilo que a gente acredita, né? Perfeito. E então você tá com uma visão bem interessante, bem legal, e talvez esse seja o caminho para o passo de fé, né? Para você ainda multiplicar muito mais aquilo que você quer multiplicar, aumentando o seu serviço, a transformação na vida dos clientes, aumentando as vendas. A gente vendeu aqui mesmo um serviço a mais, ó, que coisa, né? Cara, posso falar, pegando um gancho aí? Esses dias eu estava fazendo uma oração e veio uma palavra assim, ó, que quando Jesus estava no monte, ele fez uma oração, e aí ele fez a multidão sentar e a multidão estava com fome, que é aquele milagre dos 5 pães e 2 peixes, né? E ele começou a procurar comida ali, falou assim, quem tem comida? E aí chegou um menino com 5 pães e 2 peixes. Cara, 5 pães e 2 peixes iria alimentar uma multidão daquela? Não. Sozinho não, mas se tem Deus junto, ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes, todo mundo comeu, ficou saciado e ainda sobrou para eles levarem. Então, de verdade, eu ainda sou pequenininho nisso, mas só que eu tenho 5 pães e 2 peixes, então eu vou entregar, cara, para uma pessoa. E se Deus permitir, ele faz o milagre da multiplicação e leva essa palavra para mais longe. Então isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim. Cara, você pode achar que é pouco, mas comigo a gente multiplica e vai chegar muito longe. Você está fazendo o seu melhor, né? Você está fazendo o seu melhor todos os dias. É esse o jogo, Johnny. E, cara, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Foi muito legal bater esse papo diferente de negócio que a gente vem falando. A gente tá junto no Fire Club, a gente tá junto nesse novo ambiente. O QR Code tá aí na tela também, se você quiser conhecer um pouco mais do Fire Club. Mas aqui a gente vem também para falar sobre assuntos de família, de Deus, de provações. Parabéns pelo movimento que você tá criando. Falei que vou subir lá com você a montanha lá do primeiro. Eu vou subir mesmo, viu? E vai, eu sei que você vai, tô esperando. Eu vou lá. E vamos arrastar um monte de gente lá para subir com você nesse movimento de família. Conta com a gente no movimento de família, a gente é muito família aqui também. Eu falo lá no Fire Club, se a gente errar lá com a galera do Fire Club, errar com as pessoas que a gente gosta, que a gente quer transformar, a gente tá errando com a nossa família. Exato. E eu quero te agradecer mais uma vez. Dê o seu último recado para sua câmera, por favor. E conta comigo sempre, irmão, que tamo junto, viu? Pode contar com a minha amizade. Junto. Meu último recado é para que você entre no movimento. Esse cara aqui, ele me ensinou a entrar no movimento. Não é só você ir no evento, não é só você participar de um clube e parar por ali.
entra no movimento, participa de um clube, participa de um podcast, faça seu evento, leve a sua palavra mais longe. Não pare as coisas em você, deixe as coisas fluírem. E quando você deixar Deus fluir também através de você, você vai ser os 5 pães e 2 peixes. Você vai multiplicar sua mensagem que você não tem ideia para quantas pessoas. Tem pessoas que vão na igreja, tem pessoas que a única Bíblia que essa pessoa vai ter acesso é a sua vida. Então faça a sua vida valer a pena e com isso você vai impactar muitas pessoas e vai fazer um mundo melhor. Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para ele. Uma salva de palmas para ele. Deus abençoe esse podcast. Douglas, a gente gosta muito de você, sabe disso, irmão. Você sabe disso. E que você multiplique muito. Eu lembro, na primeira live desse ano, eu falei que esse ano era o ano da multiplicação. Verdade. Multiplicou, você lembra disso? Lembro. E multiplicou muito na minha história, tá multiplicando na sua história, tá multiplicando na vida de muita gente que tá com a gente. E tudo nas graças de Deus, como você mesmo disse. Qual é a frase que você disse que vai aparecer no seu treinamento? Tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor. Tamo junto, irmão. Vamos pra cima. Terminando esse podcast, não esquece de compartilhar, deixar o seu like, comentar, se inscreve no canal. 3, 2, 1, chama! Uma salva de palmas pro Douglas!